Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Agradecer a Deus, né, por mais esse dia, por mais um dia na presença do Senhor. O Senhor esteja nos guardando, o Senhor tem nos visitado, né, com a sua graça, com o seu poder. Quero dizer para os irmãos que a gente tem, assim, orado, temos orado pela vida dos meus irmãos, né, os irmãos da igreja. Eu sei que os irmãos têm orado também pela minha família, pela minha vida. E é tempo para tudo, né? Como eu tenho falado sempre para os irmãos, nós estamos aguardando o tempo do Senhor, né? Vamos continuar firme, orando uns pelos outros, orando pelas nações, né? O nosso Brasil, as nações todas. E Deus, né, venha a ter misericórdia, né? A gente tem aí uma previsão que talvez até o final do ano, né, as coisas voltem ao normal, né? E devido à vacina, muitas coisas estão para acontecer. Então esteja orando, né, irmãos? Vamos nos guardar. Deus faz a sua parte, mas nós devemos fazer a nossa parte também, né? A Bíblia fala que nós temos que vigiar, orar, temos que ser prudentes. Então a gente tem que ter prudência, tem que estar vigilante, né? Vamos meditar nessa noite, irmãos. Deus me deu aqui uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu não vou ler todo o texto, todo o capítulo, que é muito longo. Vou pegar apenas alguns versículos, né? Está no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo número 4. E eu vou ler versículos, vou ler 3 versículos aqui salteados, tá? Vou ler salteados, mas os irmãos podem acompanhar aí comigo. Ó, Samuel capítulo 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Versículo 26 agora, aí mesmo Samuel 4, 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a teu depois que estiveres conhecido que o céu domina. Versículo 35 agora para terminar, em Daniel 4. Vamos lá. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Amém? Até aqui, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus soberano, Deus de toda a glória, o Senhor é o Deus soberano que governa sobre céus e terra, sobre todo o universo. Senhor, sim, ó Deus, o universo foi criado, Senhor, foi formado pelo poder da Tua palavra. E através da Tua palavra, tudo, Senhor, tudo veio existir. Venha, Senhor, trabalhar nos nossos corações, Senhor, venha abençoar a Tua igreja nessa noite. Cada pessoa que vai receber esse vídeo, que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar nos nossos corações, que o Senhor venha renovar as nossas forças, que o Senhor venha falar lá no profundo dos nossos corações. Venha trazer, ó Deus, a tua paz. Visita cada lar agora, Senhor. Envia teus anjos. Tira toda a angústia, todo medo, toda preocupação do nosso coração, Senhor. Fala conosco pelo poder da tua palavra, Senhor. E venha, Senhor, abençoar a tua obra, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aqui, irmãos, é um texto que a respeito de um sonho. O rei Nabucodonosor, aquele rei, né, da Babilônia, que levou cativo, né, os filhos de Israel, e a Bíblia fala de Daniel e seus amigos, né, que foram aqueles jovens que foram levados, que não quiseram no início comer das iguarias, né, não comeram das iguarias do rei. E Deus, assim, a gente vê, né, no livro de Daniel, nessa passagem aqui com o rei Nabucodonosor, da maneira como Deus usou aqueles jovens. Já no início, quando eles não quiseram comer das iguarias, Deus deu graça, e eles tiveram seus rostos bem assim, mais bonito que os outros, né? Depois teve aquela situação do que a gente fala do, dos 3 amigos dele que tiveram o sonho, aquele sonho. Desculpa, o sonho não, os três amigos de Daniel que foram levados para a fornalha, e naquela fornalha, né, de fogo ali, ardente, 7 vezes mais, o Senhor deu graça para aqueles jovens que saíram ali, né, sem um cheiro de fumaça, sem um cabelo, sem nada, nenhuma peça do corpo queimada. Então Nabucodonosor, ele começava a ver o quê? O Deus de Israel, um Deus soberano, né? Aqui quando a gente vê até voltando, né, no capítulo 3 de Daniel, depois que os amigos de Daniel
saíram da fornalha de fogo, né? Ele, né, o Nabucodonosor, ele diz assim, falou o Nabucodonosor e disse, hein? 3:28, olha só. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi o nome que ele deu para eles, né? Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Os seus nomes foram mudados aqui, né? Porque deram nomes ali, né? Segundo o rei Nabucodonosor ali, depois mudou os seus nomes. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus. Portanto, faço um decreto, olha lá as palavras dele, pelo qual todo povo, nação, língua que disser qualquer blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, ele não conhecia ainda o verdadeiro Deus, inclusive o Deus aqui, né, porque eles tinham outros deuses, tem letra minúscula. Nabucodonosor, ele teve assim, né, o seu reinado, ele foi um homem que, além de ter trago, né, os cativos, ele cresceu muito, foi muito próspero. Foi muito próspero o seu reinado, e ele teve um sonho. E nesse sonho que ele teve, né, como Deus, a gente sabe que eu sempre orientei a igreja que Deus ele fala de várias formas, através de um louvor, através da palavra, quando nós estamos orando, através de visões, através de sonhos. Existem muitos sonhos que vêm e que são revelação de Deus na nossa vida. E ele teve um sonho. E quando ele teve esse sonho, né, claro que aqueles homens lá, os sátrapas, aqueles homens que estavam ali, que seriam o rei, nenhum deles conseguiram interpretar o sonho. E ele vai chamar agora, né, Daniel, e Daniel vai se apresentar, ele vai falar a respeito do sonho que ele teve, e Daniel vai dar a interpretação. E nesse sonho, irmãos, ele diz assim, capítulo 4, versículo 11. Vamos voltar lá em Daniel, capítulo 4, agora vamos no versículo 11. Olha lá, vamos voltar um pouquinho no versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava ao meu leito. Eu estava olhando, né? E vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, né? Uma visão, né? Porque isso aí teve uma visão mesmo. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Ele viu uma visão de uma árvore muito grande, que crescia muito, que se espalhava, né? Até os confins da terra, aquela árvore imensa. Versículo, a sua folhagem, vamos continuar, versículo 12, era formosa e seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais de campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derricai as folhas, espalhai o seu fruto, afoguente os lamelas debaixo e as aves do céu. Mas a cepa com raiz deixai na terra, atada com cadeias de ferro, né? De bronze e neva do campo. Seja ela molhada de orvalho do céu, essa porção seja como os animais e erva da terra. Mude-se o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. E aí mais um pouquinho ainda, né, a respeito dessa visão aqui, ele está contando esta sentença, né, ele diz aqui, como nós lemos no início aqui, esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e da terra, e o dar a quem quer, e o dar a quem quer, e até aos mais humildes do homem constitui sobre eles. Então, assim, irmãos, eu parei muito aqui, fiquei meditando, né? E eu estou vendo assim, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, não só com a pandemia, mas outras situações estão acontecendo, pessoas, né? Não só a pandemia está atingindo com muitas mortes, mas tem outros mortes por outros motivos, mas a questão financeira, a questão assim que eu queria falar, não da questão das mortes. A gente está tendo um ano muito difícil para muita gente desempregada, o governo está fazendo o que pode para ajudar as pessoas. Hoje a gente vê que atingiu a todos, né? Desde do empresário, desde daquele trabalhador simples, desde o jogador de futebol, de um ator, de um cantor, então todas as pessoas sendo atingidas na situação financeira de todos, né? Hoje a gente vê assim que homens, né, que vamos falar assim de uma classe, por exemplo, de cantores e tudo, estão fazendo certas lives aí, tentando se manter,
Agora está voltando assim aqui um meio que normal, né? Mas ainda muitas pessoas ainda, né, evitando de sair. Então shows, essas pessoas que vivem de shows, né? E estão tendo assim que se reestruturar. Muitos conseguem ir ali, né, uma redução de uma certa renda que eles tinham, vai cair, tem caído muito, né? Assim, muitos acostumados a fazer shows em lugares cheios, casas cheias, arrecadavam muito dinheiro, hoje não conseguindo fazer shows assim, e a pessoa ela tem que refazer a sua vida. Está sendo difícil para muitos, irmãos. Talvez a gente não esperava, ninguém esperava, o mundo não esperava que ia passar esse momento. E eu fiquei pensando nisso, né? Está sendo difícil para muitos, e muitos não estão assim conseguindo suportar essa situação. Alguns não conseguem suportar, né? Essa questão financeira, a queda, né? Da renda e se submeter, sujeitar, né? A uma arrecadação bem menor. A palavra fala do rei Nabucodonosor, que essa árvore que a Bíblia fala aqui era ele que cresceu. Que cresceu de uma maneira tão grande o seu reinado, né? Que fala aqui que os animais, que as aves do céu, todos se refugiavam embaixo dele, por causa do seu poderio, do seu domínio, da sua força, do seu reino. Então ele cresceu, se cresceu muito aquele reino, e chegou numa situação talvez que ele pensou assim, bom, eu agora sou imbatível, eu tenho o domínio e o poder de tudo, eu sou um rei abençoado, sou próspero, né? A nação, né? Ali a Babilônia cresceu e levando muitos cativos escravos, ele se achou agora que, bom, agora ele estava soberano acima de tudo. E essa palavra vem agora, não só para o reino Nabucodonosor, mas serve para a nossa reflexão. Né? Onde a gente vê aqui que ele vai receber um decreto, quando ele estava ali, que ele teve essa visão, e aí vem um vigilante, não é isso? Manda cortar a árvore, mas deixar a raiz para que ela crescesse depois, né? A cepa deixa ali as raízes, e me mandando cortar a árvore. Cortar a árvore. Deixar só a raiz, a cepa para que ela volte, né? Mais para frente. Maluco, se passam 7 tempos, mude seu coração, né? O coração de homem para o coração de animal. E ali no versículo 17 diz que essa sentença é do decreto dos vigilantes, né? Os anjos aqui, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer, até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Então, aqui para nós está bem claro, irmãos, nessa palavra, que o nosso Deus é soberano, que Ele tem domínio, autoridade e poder sobre todas as coisas. Que a gente fica para e pensa, né? Muitas vezes na nossa vida, até onde a gente pode ir, ou achamos que podemos ir. Existe um Deus que domina sobre tudo. E a questão aqui, quando essa palavra nos vem hoje, para nos mostrar assim, que o céu domina, que Deus domina, que o mundo espiritual realmente está acima do mundo aqui da terra. E que nós vamos começar a entender nisso e refletir nisso para a nossa vida, no nosso dia a dia. A gente sempre fala da batalha espiritual, quando a gente começa a orar, tem irmãos que falam, orei, as coisas começaram a ficar mais, né, tumultuadas, porque é travada uma batalha no mundo espiritual, né, dos anjos, para que a gente consiga receber aquela vitória quando nós começamos a orar. E não só isso, né, a questão de situações que acontecem na nossa vida, são os levantes, são situações que nós temos que enfrentar, e nós temos que começar a pedir a Deus que nos dê uma visão para que a gente possa ter discernimento das coisas. Porque o céu, né, ele tem um controle, Deus tem um controle sobre o reino dos homens. Achamos muitas vezes que não, porque Deus não está aí, as coisas estão acontecendo, que Deus não está olhando. Quem é que disse para você que Deus não está olhando? Essa pandemia mesmo pode ter sido surpresa para mim e para você, mas o Senhor falou muitas vezes, e eu vi aqui, né, as pessoas mandam vídeo, muitas coisas falando de profecias que foram ditas antes de tudo isso acontecer. E para Deus preparando o mundo, o povo, para mostrar que realmente Deus estava no controle. Então existe assim, irmãos, uma influência dos céus no mundo, nesse mundo que a gente vive na Terra. Às vezes a gente esquece isso, né?
E a gente vai vivendo aqui, olhando para as coisas que estão aqui, na terra, nas coisas que estão à nossa volta, mas esquecemos muitas vezes que o céu exerce uma influência muito grande sobre a terra, que não são separados, não são distintos, não é que o céu está ali, a terra, e não tem nada a ver com o outro, não, pelo contrário. Existe uma ligação, existe uma influência, né? Eu posso trazer para os irmãos, até lembrar para os irmãos aquelas palavras de Mateus 18, né? Quando o Senhor fala para nós aqui, Mateus 18, 18, que diz assim, em verdade vos digo, Mateus 18, 18, que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então há uma ligação, né? Aqui a Bíblia nos fala que é uma ligação entre céus e terra. Né? Apesar de, tá tão longe o céu, né? E tem o céu dos céus, mas existe uma ligação. Não é que o céu está lá, tão distante, tão longe, tão imenso, e a terra está lá esquecida, não. Existe uma ligação no mundo espiritual. Há uma comunicação entre o céu e a terra, tanto que nós oramos, buscamos a Deus, Deus fala com a gente, Deus envia anjos, a gente tem visão, né? Deus usa um profeta para falar. Então a gente está vendo aí que caminhamos juntos. E é isso que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, para que a gente comece a pensar nisso. Estou passando um problema, pastor, uma situação na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, na rua que eu moro, não sei. Os problemas que a gente vai enfrentando, as aflições do dia a dia, nós temos que orar, irmãos. Nós sabemos que há uma ligação entre céu e terra e que o céu influencia e tem domínio e poder sobre a terra, sobre o reino dos homens. Quando Deus envia uma palavra lá, essa palavra tem que se cumprir aqui na terra. Não é? É que não é o inverso, é que nós vamos falar aqui na terra e lá no céu tem que obedecer. Não, não é assim que funciona. Eu vou falar aqui na terra e lá no céu. Não, não, não. É o inverso. Deus fala que ele envia a sua palavra e a sua palavra não pode voltar vazia, ela tem que cumprir aquilo que foi determinado. Então, a palavra vem lá do céu, a ordem vem lá de cima e vem para onde? Sobre a minha vida, sobre a tua vida. Agora, nesse momento que eu estou trazendo a mensagem, né? Hoje no meu dia, durante o dia de hoje, o que eu fiz, a minha rotina e tal, Deus tem me contemplado, está contemplando você. Ele tem propósito com a minha vida e com a sua e tem enviado uma palavra, tem falado, os anjos têm ordem a teu respeito, ao meu respeito, para agirem na nossa vida. E de repente Deus fala assim, agora vai lá e abre aquela porta para ele, destrói aquele inimigo, ou sei lá, ou envia aquela promessa, entrega aquela vez. Ele está dando ordem ao nosso respeito para que os anjos venham agir sobre as nossas vidas, irmãos. Você acorda de manhã, tá tudo bem, vamos orar, vamos buscar a Deus. Sabemos que nós temos que ter essa comunicação, né, com Deus e essa influência, né, do céu, dos anjos, o tempo todo. Né, a gente está orando, está conversando com Deus para que Deus venha nos orientando, para a gente nos conduzir nessa vida, para a gente caminhar, porque a gente fica perdido muitas vezes, não sabendo como caminhar nessa terra. O rei Nabucodonosor, ele achou assim que, como ele, né? Ele era um homem que servia aos outros deuses, ele não sabia ainda e não conhecia o nosso Deus, que é o Deus soberano, que tem domínio e poder sobre todas as coisas. Ele talvez achou ali que Deus não poderia entrar e mudar a história dele, influenciar na vida dele, porque ele era um rei absoluto que reinava e tinha todo o poder. Mas nós sabemos que Deus, ele tem autoridade e poder de entrar na vida não só de Nabucodonosor, mas na minha vida, na sua vida agora e mudar tudo. Ele age através, né, de alguém, que ele cria uma situação ou permite alguma coisa para mudar totalmente a história da nossa vida. Isso quer dizer o quê? Aquele que tem o poder, aquele que tem autoridade para entrar e mudar e fazer segundo a sua vontade. Então por isso que eu falei para os irmãos um pouco atrás, até onde nós podemos ir? Até onde nós achamos nós podemos ir? Muitas vezes as pessoas vão indo, acham que está tudo bem, eu vou fazendo, eu vou agir assim, eu vou fazer dessa maneira, eu vou colocar essa pedra aqui, esse impedimento. Lá na frente, ele vai se ver diante de Deus, diante do Senhor Jesus, vai ter que prestar contas. Você viu agora essa situação que, infelizmente, a gente viu na nossa cidade de Mogi das Cruzes, que a gente fica triste, né? Essa situação da corrupção, que é no mundo todo, é nacional, no Brasil inteiro, mas a gente fica triste que a nossa cidade, né, que envolveu pastores, pessoas, né, evangélicas aí, todo mundo fica sabendo, enfim, a gente fica sabendo mesmo, não tem como, né? E não quero também ficar entrando nesse detalhe, quero trazer a mensagem
Mas é só para trazer isso para os irmãos. Então eles foram indo, mas há um Deus que tem o domínio e controle de todas as coisas. E lá na frente vão se deparar com Deus. E aí vem tudo isso, né? Que espanta muitas pessoas. E agora, porque lá na frente, Deus traz tudo à tona para que eu me preste conta, né? Foi o que aconteceu agora. Então é um Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, irmãos. E a palavra nos fala isso com muita clareza. Que Deus, ele não vai pedir assim, ó, dá licença, eu posso não. É como ele diz aqui, como eu li aqui nesse capítulo 4, né? Que ninguém pode dizer para ele o que fazes. Né? Eu li aqui no versículo capítulo 4, versículo 35, ele fala, todos os moradores da terra, eu e você, somos por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Segundo a sua vontade. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então ele entra, ele restaura, ele cura, ele liberta, ele disciplina, ele muda a sorte, como mudou a sorte de Jó. Né? Jó foi ali, né, pego de surpresa, de repente, né, aquela situação toda que destruiu toda a sua vida, mas Deus restaurou tudo. Porque Deus é o Senhor que exerce poder e autoridade. Então ele diz assim, para que os viventes, né, saibam, né, que ele domina, né, que aqui como diz aqui, que ele, né, o Senhor é filho de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer, até aos humildes, os homens constitui sobre eles. Eles são o nosso Deus, irmãos. Então Nabucodonosor agora, ele vai, o que vai acontecer com ele, né? Ele vai contar isso, Daniel vai dar essa revelação e a Bíblia diz que vai passar, né? Logo depois que ele vai olhar, ele vai se engrandecer, né? Depois que Daniel dá a visão, passa-se um tempo, né? Ele vai olhar e vai falar da grande Babilônia, né? E aí aqui no capítulo, esta interpretação, versículo 24, o rei, e que este é o decreto altíssimo, que virá contra o rei meu senhor, o decreto de Deus contra ele, né? Será expulso entre os homens e tal, e começa a falar, né? E pede para ele aceitar o conselho de Deus e tudo, e ao cabo de 12 meses, versículo 29, passeando sobre o palácio do rei, o real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Olha, orgulho, a vaidade, né? Prepotência, o homem que, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, olha, irmãos, pastor, mas será que hoje existem pessoas assim como o rei Nabucodonosor? Existimos. Pessoas que acham que tem todo o poder, todo o domínio, majestade sobre tudo, né? Até acham que pode ter esse domínio e essa majestade acima de Deus. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, e a ti se diz ao rei Nabucodonosor, passará de ti o reino. E ali será expulso entre os homens, e ali na mesma hora ele é tomado ali, e ele vai se tornar como animal, vai, né, como se tivesse perdido a consciência, ele vai comer, vai criar barba, cabelo, vai crescer azuis, ele vai se tornar um animal, e depois de 7 tempos ele volta. Não quero aqui, quero passar por outros textos. Mas para que, por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Para que a gente venha entender de uma vez por todas, irmãos, que a gente possa pensar nisso todos os dias da nossa vida. Todas as situações que nós estamos enfrentando, tem um Deus que está no controle sim, isso é uma verdade, e que nós temos que entender que Deus, ele age no reino dos homens, na terra. E nós temos que chegar para Deus e muitas vezes assim, clamar a Deus por certas situações que nós estamos vivendo e falar com Deus, Senhor, se puder, afaste-me este cálice, como Jesus falou, Senhor, entra na minha casa, restaura isso, muda isso, porque o Senhor pode, o Senhor está vendo, o Senhor, né, para que Deus tenha misericórdia, né, e muitas vezes mudar, né, a nossa vida, as nossas situações, aqueles problemas que estamos passando. Em João, capítulo 19, falando mais um pouco sobre o poder, né, do céu sobre a terra, para que a gente possa ver aqui algumas situações. Eu quero ver com os irmãos passar aqui algumas situações, para deixar isso bem assim hoje, né, gravado nos nossos corações. Quando Jesus estava ali, né, no momento da crucificação, um pouquinho antes, em João capítulo 19, Jesus estava ali para, né, para ser julgado e tudo, e Pilatos, né,
estava ali como governador. Então diz aqui, capítulo 19, versículo 10. Então Pilatos o advertiu: não me respondes, né? Porque ele perguntou, né? Tu és o filho de Deus? Jesus ficava calado, tu disse. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Palavras de Pôncio Pilatos. Ó, eu tenho autoridade para te crucificar e autoridade para te soltar. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Da onde? Do céu. Só tem autoridade agora aqui porque foi do alto que foi te dado. Então a gente vê que as coisas procedem de onde? Do céu, né? Do alto vem meu socorro, né? Meu socorro vem do alto, vem do Senhor. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior, né? A ti, o maior pecado tem. Então, Jesus novamente mostra, né? E aqui ele fala a respeito do poder dos céus sobre o reino dos homens. E aqui em João mesmo, voltando a mais João, capítulo 3, estou vendo algumas passagens aqui para os irmãos, para a gente estar meditando bem nisso nessa noite. Diz assim: quem vem das alturas certamente está o que? Acima de todos. Quem vem da terra é terreno. E fala da terra, quem vem do céu está acima de todos, ou seja, acima o poder, o domínio, né, dos céus sobre a terra. No caso aqui Jesus, né, que veio e está acima de todos. Então, irmãos, a Bíblia diz, né, em Isaías que os céus, né, assim como os céus são mais altos, Isaías 55, 9. Novamente aqui, agora Deus falando através do profeta Isaías, ele diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos. Mas eu quero ficar só com o início aqui, baixar. Assim como os céus são mais altos que a terra. Então muitas vezes a gente quer inverter o papel, né? Nós estamos invertendo o papel. Achamos que aqui, a gente aqui, né, nós moradores da terra, os viventes da terra, podemos dar ordem ao céu, a Deus. Podemos dizer que nós vamos fazer assim, porque nós queremos assim, ser dessa maneira, e tudo, como o Tiago diz, né? Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Esquecemos que nós somos dependentes de Deus, né? Que tudo foi estabelecido lá de cima, através de Deus, dos céus, que as coisas se estabeleceram aqui. E estamos invertendo o papel, né? Achamos agora que nós aqui não criamos nada, pelo contrário, foi tudo formado por Deus, porque nós temos que dar ordem agora para que Deus faça tudo segundo a nossa vontade. Que agora aquele governante, como Nabucodonosor, hoje tem homens aí que estão nas nações, que são presidentes, que eles fazem coisas que se julgam, se acham acima de Deus. Acima de Deus, né? Homens que não respeitam a nada e acham que eles dominam e dominam sobre tudo. Então Deus está nos falando nessa noite a respeito disso. Nós temos que buscar no alto mesmo. Nós temos que buscar refúgio no Senhor, porque é de lá realmente que vem a resposta. É de lá que vem a solução. Para tudo, pastor, para tudo. É de lá que vem a cura, as transformações, as mudanças que a gente quer. É lá de cima mesmo, é do alto. É do céu mesmo, onde, sabe, o Senhor está lá. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra está aos pés dele. Isaías fala isso. O Isaías citou, ele fala, o céu é o trono de Deus e a terra está aos meus pés. Então nós temos que começar a nos voltar para o alto, olhar na direção de Deus, para que Deus venha agir aqui na minha vida, nas minhas situações, nos meus problemas, colocar diante do Senhor. Deus vai enviar anjos, o Senhor Jesus, claro, está conosco o tempo todo para nos ajudar a vencer, né? Ele diz, né? Toda autoridade me foi dada, né? Jesus disse, né, em Mateus 28, aquele texto que a gente conhece, toda autoridade me foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Aquele que tem poder e autoridade sobre todos. E a gente vê aqui, irmãos, quero ver com os irmãos mais uma situação para que a gente possa refletir nisso, a respeito dessa autoridade, desse domínio, né, que tem os céus sobre a terra. Primeira Reis, aconteceu uma situação, saindo agora um pouco lá de Daniel,
Aqui é uma situação com o profeta Elias, 1 Reis 17. O que vai acontecer aqui? A gente vê que Acabe, né? Acabe, ele vai induzir o povo, né, uma grande idolatria, se casou com Jezabel, servindo a Baal, e, e o Deus Baal, o Deus da chuva, o Deus da prosperidade, como eles invocavam Baal, ele vai colocar isso, né, diante do povo. O povo vai abandonar a Deus, vai começar a buscar e adorar a Baal, achando que Baal, né, era que mandava chuva, que prosperava aquele povo. E aí Deus, vendo aquilo, Deus manda uma ordem através do profeta. Lá no Vigilante também Deus mandou um decreto, né? E essa pandemia para todos nós tem sido uma situação muito difícil. Nós temos que orar muito a Deus, né? Porque Deus, né, está no controle. Os homens têm pecado contra Deus, têm buscado um caminho tão distante de Deus, né? E Deus falou, né, através de muitos profetas aí, que a gente viu que o mal estava por vir, que havia muita morte nas nações. Isso a gente também não se cumpre hoje, mas a ordem, a palavra veio lá do céu, veio lá de cima para nós. Quantas coisas Deus já falou e já se cumpriram, e quantas coisas ainda tem para se cumprir, irmãos. Quantas palavras já foram faladas por Deus, através não só da palavra aqui escrita na Bíblia, mas através dos profetas. Muitos ouvem a voz de Deus e dão risada, e não acreditam, e zombam, e falam, isso aí não vai acontecer, isso aí duvido. Não dão crédito, né? A palavra de Deus, a voz do Senhor. Mas hoje a gente está vendo aqui do poder e do domínio, né? Que o Senhor, o céu tem, né? O Senhor tem sobre a terra, irmãos. Uma palavra que vem realmente lá, ela não pode voltar vazia mesmo, ela tem que se cumprir, porque o céu domina, tem que se cumprir. Então a gente viu aqui uma situação, como eu falei, de Elias, que Acabe estava levando o povo, né, a essa idolatria e tudo. E Deus vai usar o profeta agora, né, mostrando o seu poder, a sua autoridade sobre, né, sobre os moradores aqui. Então diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha, irmãos, aquilo e ó, saiu. A Bíblia fala que ele foi para aquele riacho lá que é Querite, né? Ele foi lá junto à torrente do Querite, que os corvos foram sustentar. E se passaram 3 anos e meio, irmãos, depois que o profeta Elias enviou aquela palavra. Seca total. Nenhuma gota de chuva sobre a terra. A palavra do Senhor se cumprindo agora, porque ela, né, ela exerce influência, ela tem autoridade sobre a terra. Nenhuma gota Acabe, os animais morrendo, aquela situação que você já sabe, né? Dos animais, né? Morrendo e tudo. E depois ele vai se encontrar com Acabe, vai dizer que era o perturbador de Israel, aquilo tudo, vai no Monte Carmelo, não quero entrar nessa parte, né? Que ele foi lá depois para o Monte Carmelo para o desafio, mas você vê, irmãos, todo o povo sofrendo com seca, a agricultura, no caso a vegetação acabando, secando, os animais morrendo. Mas por causa de quê? Porque foi enviada uma palavra da parte do Senhor, que haveria seca. E ali começa a se cumprir a palavra do Senhor. Qual é a palavra que o Senhor enviou hoje sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa? Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Às vezes a gente tem uma palavra que foi liberada, você sabe disso, de Deus para a minha vida, e não adianta você querer lutar, não adianta você tentar fugir, não adianta você tentar impedir, porque essa palavra vai ter que se cumprir na tua vida. Porque o céu domina e a palavra do Senhor, ela é o poder realmente. Ela que é, como eu sempre falo para os irmãos lá na igreja, né? Ela que rege o mundo inteiro. O mundo, a terra está de pé pelo poder da palavra de Deus. Tudo foi estabelecido pelo poder da sua palavra. Então, mais uma vez, a gente vê nessa passagem aqui do profeta Elias, o Senhor, né? Agora agindo, interferindo no reino dos homens. Agora vem uma seca. E ninguém pode mudar. Se lembra que a gente até teve uma situação aqui, agora eu me lembrei aqui na pregação, os irmãos lembram que bem antes dessa pandemia, agora eu não me lembro se foi dois anos ou 3, que a gente
viu uma situação aqui no Brasil, os irmãos lembram, né? Que teve não chovia muito tempo, ficou uma situação ruim, nós ficamos com as represas, tudo, se lembra que começou a ficar o nível baixo, sempre no jornal falava, e a gente ficava preocupado, e aí começou até eu vi, né, através não só através da internet, ó, as igrejas orando, clamando a Deus para que Deus enviasse chuva, porque as represas, né, aqui de Mogi e em São Paulo estava afetada e é um perigo de a gente ficar sem água, né, água potável, e todo mundo ficou desesperado, as pessoas começaram a orar, clamar a Deus para que Deus enviasse chuva. Você lembra disso? Faz pouco tempo, acho que faz, sei lá, uns 4, 5 anos, que o tempo passa tão rápido, né, irmãos? Às vezes a gente fala até, pode ter passado até mais tempo, mas os irmãos lembram disso, vão lembrar, né, desse período que a gente viveu. E aí veio chuva, né? E aí veio chuva e começou a animar e as coisas começou e voltou ao normal. Agora tá época do inverno mesmo, seco, mas a gente não está tendo aquele problema que a gente teve lá atrás. Mas foram clamar a Deus, porque nós sabemos que o poder vem do alto, né? Que Deus domina, né, sobre os reinos da terra. Mas mesmo assim, muitas vezes os homens se esquecem, como eu falei lá atrás, como Nabucodonosor, e acham, né, que tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Não temos, irmãos. Se eu falo para você que muitas vezes a gente se depara com situações na nossa vida que a gente não temos condições, não sabemos nem como resolver. Se Deus não entrar e não interferir, a gente está perdido, né? É uma enfermidade muito grave, são situações que acontecem, né? Em casa, com o filho, com relacionamento, muitas coisas. Se Deus não entrar ali, não basta, né? Não trabalhar ali naquele coração, não tirar aquele inimigo que está ali, a gente não consegue sair do lugar, a gente fica sem chão, sem caminho, sem saída. Então aqui a gente viu uma situação que Deus falou e em 2 Crônicas, né, 7:13, quando Salomão estava ali, né, na construção do templo, que ele orou e pediu para Deus, né, e na ocasião ele fala, né, se eu cerrar os céus, Deus fala aqui, ó, 2 Crônicas 7, capítulo 7, 2 Crônicas 7, versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Né? A oração que Salomão fez, né? Para que Deus estivesse ali, agora naquele lugar, a oração do povo. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre os meus povos, ele disse, o meu povo se chama pelo meu nome, nós conhecemos, milhares a lhe buscar e se converter, se nós talvez então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararia a sua terra. Então Deus fala de cerrar os céus. Então o Senhor está no controle, sempre vai estar no controle. Mas eu quero trazer para os irmãos hoje, para que a gente possa meditar a respeito disso. Talvez você está se esquecendo no seu dia a dia, né? A gente olha muito para baixo, a gente olha muito aqui para a terra, a gente está muito plantado aqui no chão, e a gente tem que sair um pouco do chão, né? Desse chão, sair um pouco daqui e olhar para o alto. Olhar lá para cima, né? Para onde vem a nossa resposta, vem a nossa salvação, a nossa cura, né? Então aqui, mais uma palavra que eu quero deixar para os irmãos, né? Falando ainda aqui a respeito desse poder, desse domínio, né? A gente vê aqui também, em 2 Reis, capítulo 7, 2 Reis, capítulo 7, né? Vamos ver aqui mais um texto da palavra do Senhor, né? Que fala assim, ó, quando teve aquela cerco, né, em Samaria, né, o reino, a fome em Samaria, que todo mundo não podia sair, nada, né, então houve um cerco em Samaria e a fome cresceu muito ali, está em 2 Reis, começa a falar isso no capítulo 6 e vai um pouco mais à frente, né, a Bíblia fala aqui, capítulo 6, 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Então a cidade ficou cercada, houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, né, uma inflação terrível, e um pouco de esterco de pombos por 5 ciclos de prata. Então foi essa situação, o povo sitiado, cercado, as coisas aumentando, aquela situação toda e tal. E aí vem a palavra do profeta Eliseu, né?
dizendo aí, né? Ele veio e diz aqui, né? Então, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. A palavra do Senhor é mandamento, é uma ordem. Deus envia a palavra agora sobre a minha vida, sobre a tua vida, e ela tem que se cumprir. Ah, mas depende do governador Dória, depende do prefeito Marcos Melo, depende de Bolsonaro, não depende de ninguém. Não depende de ninguém não, irmãos. Não depende daquela pessoa que é o chefe lá, é o patrão, o dono da empresa. Não depende não. Deus dá ordem, a palavra dele tem que se cumprir. Deus vai mover os obstáculos para que aquela palavra se cumpra na tua vida. Ele vai tirar impedimento, ele vai destruir o Satanás, os inimigos que estão na sua vida. Ele vai mudar o coração daquelas pessoas para te abençoar. Ele tem os seus meios de trabalhar para que a palavra dele se cumpra. Não é aquela coisa que dependo, eu vou falar, eu falei com aquela pessoa, né? Aí ele falou assim, mas eu dependo que eu vou falar com fulano para ver se não. A palavra do Senhor tem que se cumprir. Então disse Eliseu, capítulo 7, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a essas horas, né? Porque a cidade estava cercada, estava vendendo aqui, né? Como eu falei aqui, uma cabeça de um jumento por 80 ciclos, né? Então ele diz assim, há mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Olha, por que estava vendendo por 80, né? 80 ciclos, uma cabeça de jumento, e de 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pão por 5 ciclos, 85 ciclos, aqui ele está falando aqui, que vai ter, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, irmãos. A coisa ali estava feita, 80 ciclos, 5 ciclos por um ciclo. Quem é que enviou essa palavra? Foi Deus através do profeta. E aí a Bíblia diz que o capitão, versículo 2, cujo braço o rei se apoiava, respondeu o homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, esse que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ele duvidou. Ele não acreditou que seria possível acontecer uma mudança tão brusca, uma transformação tão grande de um dia em 24 horas. Ele viu, olhou para a situação, ele viu aquilo tudo, ele falou, não é impossível isso acontecer. Mas quem é que domina? Não é o céu? O Senhor não reina? Ele não é o Senhor de toda a glória? A sua palavra não tem que se cumprir, irmãos? A gente esquece disso, né? Às vezes Deus envia uma palavra para a gente que vai fazer isso na nossa vida, que vai restaurar a nossa vida, o nosso casamento, vai abençoar o nosso trabalho. A gente se esquece, a gente não duvida, né? Será que isso é capaz de acontecer? Porque a gente olha para cá, para as paredes. Mas a gente esquece que domínio, poder e autoridade estão nas mãos do Senhor. Que a palavra vem do céu para se cumprir aqui, que é no mundo espiritual para se cumprir aqui na terra. Não é o inverso. Que aqui manda lá. A gente ora, pede para o Senhor e Deus envia a palavra para nos abençoar aqui na terra. E Ele vai mudando as situações, Ele vai abrindo as portas, e vai destruindo e tirando os impedimentos para nos dar vitória. Então, eu quero hoje te trazer essa mensagem para que você comece a meditar nisso. Você está passando por lutas, por problemas, por dificuldades, você sabe que a nossa vitória, o nosso socorro vem da onde? De Deus, do alto. Que a resposta vem lá de cima, que a solução vem de cima, é de cima para baixo, não de baixo para cima. Talvez você está aqui no negócio de baixo para cima, corre para cá, corre para lá, só de baixo para cima não vai acontecer nada. Você está correndo aqui, Deus me ajuda porque eu estou correndo aqui, estou fazendo. Primeiro é lá de cima, Senhor, está nas tuas mãos essa causa, está nas tuas mãos esse problema, o Senhor tem poder para dar solução, mudar isso, curar, libertar, transformar, agir, mudar as coisas, o Senhor tem poder. Então, Senhor, está nas tuas mãos esse problema, eu sei que o Senhor é poderoso para ir, vai em frente, irmãos. Aquele capitão duvidou, e o que aconteceu? Ele morreu atropelado, porque no outro dia aconteceu isso, Deus vai fazer com que aconteça algo ali, a Bíblia fala dos 4 leprosos, né, que foram lá, entraram no arraial, aquela passagem que a gente já conhece, né, que estavam em silêncio, eles iam morrer na porta, eles foram lá e Deus fez um barulho lá com os anjos, e os assírios foram embora e chegaram lá, tinha um monte de despojo lá, e eles viram que a palavra de Deus se cumpriu. Depois você pode ler todo esse texto em casa e vai ver lá no final. Então se cumpriu. Lembra também daquela passagem quando a cidade também estava cercada, que a Bíblia fala que Deus falou através do profeta, né? Falou ali através de Eliseu, Senhor, abre os olhos, né? Para que veja, né? Quem segundo a gente também,
capítulo 6. Havia um exército dos céus ali naquele lugar, né? A Bíblia fala da ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Orou Eliseu 6,17 e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Aqui fala do exército, estava aquele homem nem tinha conhecimento, mas Eliseu viu e falou para ele: abre os olhos para que ele veja. Então ele abriu os olhos e ali ele viu realmente. Então, sabe, irmãos, Jesus orou e o céu se abriu, porque o céu realmente está aberto para ouvir nossas orações. Graças a Deus por isso. Se nós orarmos também, eu creio e tenho certeza que os céus vão se abrir também, né? A Bíblia fala, né? Malaquias 3,10, já estou aqui para terminar. Malaquias 3,10, né? Não vou pregar a respeito disso, mas só para te trazer aqui, te mostrar algo, né? Como a gente está falando hoje desse poder, né? Dessa influência, desse poder mesmo, né? Que o céu exerce sobre a terra, esse domínio, essa autoridade. Aqui fala Malaquias 3,10, né? Diz assim: trazei todos os dias da casa do tesouro para que haja mantimento, amém? Para o início do Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir janelas do céu, se eu não nos abrir janelas do céu e não derramar bênçãos sem medida. Então, as bênçãos vêm do céu. Janelas se abram no céu e bênçãos sem medida vêm sobre a nossa vida. Então, de onde vêm as bênçãos na minha vida? Do céu. Deus dá ordem lá, e a bênção vem, o anjo vem trazendo a vitória. Ou Deus muda ali, trabalha naquele coração do homem, envia lá um anjo para tocar ali, mudar as coisas e assim vem. O nosso Senhor virá do céu. Aquele louvor que a gente canta, né? Saudade, a gente está na igreja, cantamos louvores, fala lá: então se verá o Filho do Homem, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aquele que, né, que desceu, que veio do céu, né? É esse Jesus mesmo que veio, né? Como a palavra fala, que subiu. É o mesmo que subiu, que vai voltar. Vai voltar em glória para levar o seu povo. Né? Mas ele veio de onde? Ele veio do céu, né? Jesus é aquele que está desde o início da criação com o Pai, né? É o Cordeiro que foi morto antes da fundação de Jesus. Então se verá o Filho do Homem vindo de onde? Vindo com poder e glória, vindo dos céus. Amém? Em Filipenses 3,20 diz que está o quê? Nos céus. Nossa parte está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Nosso Brasil é né, por natureza nascemos aqui nesse país, somos brasileiros, mas a nossa grande pátria maior está nos céus. Então onde virá o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, para que os irmãos comecem a pensar nisso, né, nesse poder, nessa influência, nesse domínio que os céus têm, quando você for apresentado, no seu ajuste, os seus problemas, apresente tudo para Deus. Para que do alto venha, né? Do alto venha a tua resposta do alto, você esteja revestido do poder do alto, né? Você venha o teu socorro, aquilo que você tem buscado, mas o teu socorro vai vir do alto. Não fica olhando para os lados, nem para baixo. Olha para o alto, olha para cima, olha para a direção de Deus. É porque de lá que vem o nosso socorro. A Bíblia nos fala em Mateus que a gente não deve acumular tesouros na terra. Mas aonde? É no céu. No céu, o lugar de se acumular tesouro não é aqui na terra, não é lá no céu. É lá no céu mesmo, onde a Bíblia fala que os nossos nomes são arrolados no céu. Aqui as pessoas falam até de você, né? Eu sei que aqui também nossos nomes são arrolados. Às vezes você tá, aí a pessoa está falando de você, você nem sabe, falando mal ou bem, não importa, né? Estão falando de você, né? Mas nos céus, quando estão falando a respeito de mim e de você, estão falando a respeito de promessa, de cura, de mudança, de restauração, de salvação. Isso é muito importante, saber que o meu nome hoje, o seu, está sendo enrolado no céu, mas como um instrumento de Deus, como uma bênção de Deus. Tá? Então eu quero ficar aqui e falar isso para você. As duas palavras, né, que Deus falou ali, através daquele vigilante, daquele santo para o Nabucodonosor,
para que os viveres, né, os viveres da terra saibam que o Senhor domina. Deus continua e sempre vai dominar, Ele domina sempre. A autoridade foi dada pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor de tudo. E o Salmo 121, que nós sempre falamos na igreja, é o Salmo 121. O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro vem do alto. A resposta para tudo, nossa vida vem do alto. É do alto que a palavra é enviada, é através da palavra de Deus que as coisas vão entrando no eixo da nossa vida, que as coisas vão mudando na nossa vida quando Deus libera a palavra. Aquela palavra liberada, né, de libertação, de cura, de restauração, ela tem que se cumprir aqui na terra e mudar as coisas. Sempre foi assim, sempre será, irmãos. Então vamos começar a clamar, a orar, vamos começar a buscar mais a Deus, entregar na mão do Senhor os nossos problemas, porque Ele nos responderá. Quando Ele enviar aquela palavra, quando Ele der ordem ao anjo, você pode ter certeza que a vitória vai chegar, que a cura vai se manifestar, que a libertação virá, porque o Senhor domina, o céu domina, e é assim que a palavra do Senhor nos mostra nessa noite, e é assim que eu quero que você comece, a partir de hoje, a colocar todos os seus problemas, suas situações, nessa confiança, nessa certeza. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando, mas você está esperando que a resposta vem de Deus, a resposta vem do céu. A solução vem de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa noite, por mais essa mensagem. Te peço que todas as pessoas que estiverem ouvindo essa mensagem, que vão ouvir esta mensagem, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha ter cura, restauração, que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento, Senhor. Venha edificar a tua igreja, a tua obra, Senhor. Continua, ó Deus, nos guardando, como o Senhor tem nos guardado. Continua, Senhor, abençoando nossas vidas, como o Senhor tem abençoado. Continua enviando sobre nós a tua santa palavra, porque a tua palavra, Senhor, é que rege as nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, venha, Senhor, agora tirar toda a tristeza, angústia, dor desses corações, todo medo, toda preocupação nessa hora. Venha trazer paz, paz, a tua verdadeira paz, Senhor. Venha habitar em cada coração agora, Senhor, que essa família agora, a família dos meus irmãos seja visitada, que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor, meu Deus, venha restaurar, ó Deus, os casais, que o Senhor venha trazer alegria, que teu Espírito Santo continue visitando, abençoando mesmo nossas famílias, Senhor, trazendo paz, alegria, comunhão, amor em cada família, em cada lar. Senhor, é que eu te peço agora, Senhor, nesse momento de tanta tristeza, dor, pela perdas, de tantas vidas, Senhor, que durante este ano, devido a essa pandemia, muitas pessoas estão morrendo e muitas famílias estão sendo assoladas. Que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, trazer paz, consolar e confortar esses corações. Senhor, abençoa os nossos meios, as nações. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Sopra com o Teu vento, Senhor, essa pandemia, para que ela desapareça, ó Senhor, do mundo, Pai. É o que eu te peço agora. Eu te agradeço por essa noite, por essa palavra, e continua abençoando nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. E Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.